Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós iremos tratar sobre os principais períodos da pré-história, o Paleolítico e o Neolítico. Para conhecer melhor a vida dos povos desse período, os pesquisadores utilizaram-se de materiais encontrados em escavações, esqueletos e pinturas. A divisão da pré-história. A divisão da pré-história feita pelos especialistas, ela se dá da seguinte maneira. Nós temos o Paleolítico, que vai de 2,2 milhões de anos, com o surgimento do Homo habilis, e vem até 10.000 a.C., quando se inicia o Neolítico. Tá? Esse período virá de 10.000 a.C. a 5.000 a.C. Tá? E aí nós teremos a Idade dos Metais, que irá de 5.000 a 4.000 a.C. A invenção de objetos. Diferente de nós, os primeiros povoadores tiveram de criar os objetos de que necessitavam. Características do Paleolítico. O Paleolítico, ou Pedra Lascada, como assim era conhecido, é o período mais longo da história da humanidade. A pedra lascada era de uso predominante na fabricação de ferramentas de trabalho. Esse período é marcado por grandes glaciações, domínio do fogo, e os grupamentos humanos eram nômades e dependiam da proteção do bando. No Paleolítico, os humanos usaram pedras, ossos e madeiras para fazer suas ferramentas, lança para caçar, arpões para a pesca submarina, pedras cortantes que funcionavam como machados e facas, tanto para o abate de animais como para a coleta de frutos e para fazer vestes. A economia no Paleolítico era praticada pela coleta e pela caça, daí o nome desses primeiros povoadores, os coletores. A divisão de trabalho no Paleolítico. As atividades eram divididas por gênero. As mulheres cuidavam da coleta, do preparo dos alimentos e do cuidado para com as crianças. Já os homens tinham como função caçar, pescar e construir. No Paleolítico nós teremos os caçadores hábeis. Os homens tornaram-se grandes caçadores, muito hábeis com a invenção ainda no Paleolítico, do arco e da flecha. Com destreza, estes homens do Paleolítico caçavam grandes animais, ferozes e velozes, como a lebre, o veado e alguns pássaros. A descoberta do fogo no Paleolítico. A descoberta do fogo no Paleolítico mudou muito a vida destes povoadores, pois eles agora podiam se aquecer, sobreviver em terras geladas, ter luz à noite, afugentar animais perigosos, cozinhar e assar seus alimentos. Os benefícios da comida cozida. Com a descoberta do fogo ainda no Paleolítico, a carne tornava-se mais digestiva, a comida podia ser conservada por mais tempo, evitou-se assim longos períodos de fome e aumentou, por consequência, o tempo de vida desses grupos humanos. Os artistas do Paleolítico. Os artistas conseguiam produzir estatuetas com quadris e seios enormes, evocando a fertilidade feminina, e também faziam pinturas rupestres nas paredes das rochas. O Neolítico. Ocorreram grandes mudanças climáticas, o volume de chuvas aumentou, enchendo rios e lagos, as temperaturas se elevaram e as camadas de gelo recuaram. O degelo afetou duramente animais habituados a climas frios, como mamutes e bisões, que vieram a desaparecer. Os humanos se viram obrigados a caçar animais de pequeno porte, como porcos, pássaros e cabritos. A descoberta da agricultura. As mulheres que ficavam na aldeia esperando os homens retornarem da caça, observaram que as sementes transportadas por pássaros de um lugar ao outro caíam e germinavam. Assim, resolveram enterrar sementes com o propósito de vê-las germinar. É o início do cultivo intencional. Pesquisas feitas em fósseis de plantas demonstram que o cultivo surgiu quase que ao mesmo tempo em diferentes regiões do planeta. Há evidências de que a agricultura iniciou-se no Oriente Médio com o cultivo da cevada e do trigo há cerca de 10.000 anos. Os cultivos mais antigos são o milho na América, o sorgo na África e o arroz na China. A pecuária. Paralelamente ao início da agricultura, os homens iniciaram a domesticação de animais, como cães, bois e ovelhas. Os bois eram usados para acionar carros de boi para o transporte tanto de produtos como de pessoas.
A prática da agricultura teve grande impacto sobre a vida social. Vale destacar aqui a sedentarização, a produção de novas ferramentas de trabalho, a invenção da cerâmica e o crescimento da população. A sedentarização. Para semear, cuidar de plantas e aguardar a colheita, os grupamentos humanos tiveram de permanecer um tempo maior em seus territórios. Gradativamente, eles foram se sedentarizando, deixando de ser nômades para se fixar numa região. A produção de novas ferramentas de trabalho. Começou-se a produzir o machado com cabo de madeira para a derrubada de árvores, a enxada para carpir e abrir clareiras e a foice para colher cereais e cortar ervas. A invenção da cerâmica vai se dar pela modelagem do barro para na sequência ser cozido e assim produzir jarros, potes, janelas e vasos, que serviam tanto para o transporte de produtos e grãos quanto para o armazenamento destes. O crescimento da população vai ser outro grande fenômeno ocorrido com a prática da agricultura. E assim surgirão as primeiras aldeias e a vida comunitária. A idade dos metais. Os humanos descobriram como trabalhar os metais. O primeiro deles foi o cobre, com o qual produziam utensílios domésticos e enfeites. Como o cobre era muito flexível para a fabricação de armas e ferramentas, logo inventaram um novo metal, o bronze, resultante de uma mistura do cobre com o estânio. Um tempo depois inventaram o ferro e assim aperfeiçoaram tanto suas ferramentas, pás, enxadas e arados, como suas armas, espadas e escudos. A invenção da roda em 3000 a.C. Inventaram a roda, onde fizeram os primeiros carros de boi. Essa tecnologia também foi muito importante para o desenvolvimento das sociedades primitivas. Da aldeia à cidade. Para atender às necessidades de alimentos da população que crescia, os humanos tiveram de inventar o arado puxado por bois, técnicas de adubação e técnicas de irrigação. A divisão e a especialização do trabalho. Com o aumento da produção agrícola, com o aumento da produção de gêneros agrícolas, surge o excedente agrícola. Este irá liberar algumas pessoas que se dedicavam ao trabalho agrícola para se dedicarem a outros trabalhos, como modelar vasos de cerâmica, tecer e fabricar armas. Ocorre aqui a divisão e a especialização do trabalho. O surgimento do comércio. Com a especialização do trabalho, as pessoas passaram a trocar aquilo que produziam por aquilo que necessitavam. Trocavam trigo por tecido, tecido por armas e armas por vestimentas, e assim nascia o comércio. Com o tempo, essas trocas deixaram de ser feitas entre seus produtores e passaram a ser feitas por terceiros, os comerciantes. A centralização do poder. Com o crescimento da população nas aldeias, seus chefes militares passaram a disputar entre si as melhores terras. O vencedor dessas disputas passaram a controlar o maior número de terras, o maior número de pessoas e a receber o maior número de impostos. Com isso, ele foi ganhando poder e impondo a sua autoridade. Daí vai surgir o rei. O rei vai governar do seu palácio residencial toda a sua região local. De lá, o rei e seus funcionários ou burocratas controlam toda a produção de alimentos, a construção de grandes obras públicas, e de lá também tomam decisões que afetam todo o coletivo. Algumas dessas aldeias, com o passar do tempo, se transformarão em grandes cidades. 3 características básicas distinguem uma aldeia de uma cidade. Na cidade nós vamos encontrar 3 elementos: maior divisão do trabalho, comércio feito com regularidade e centralização do poder. Curiosidades sobre as primeiras cidades. Havia nessas cidades uma necessidade de água para a prática da agricultura e para transporte de produtos e pessoas, como também para o consumo pessoal e coletivo. Talvez isso ajude a explicar por que as grandes cidades surgiram às margens dos grandes rios. Por exemplo, o rio Tigres e o Eufrates na Mesopotâmia, o rio Nilo no Egito, o rio Hindu na Índia, o rio Azul e Amarelo na China. Portanto, nós podemos resumir que o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, foi um período de uso da pedra polida para fabrico de armas e ferramentas, o período em que ocorre a descoberta da agricultura, um período em que se dá a sedentarização, a coleta e a caça permanece
ocorre um crescimento populacional e a formação de grandes aldeias próximas aos rios, a descoberta dos metais para fabrico de armas e ferramentas e o surgimento das cidades, como também da divisão do trabalho, o desenvolvimento do comércio e o surgimento de um Estado centralizado, como também a invenção da escrita, dando início à história antiga. Espero que vocês gostem desse vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e até a próxima!